canal Abelhas de Bimacatinga. Antes de tudo, pessoal, apertei o dedo no gostei. Pessoal, rapidamente, hoje nós vamos falar tamanho mínimo e máximo para a caixa de abelhas. Isso é com base num artigo científico, daqui a pouco eu vou pegar, o artigo 2001, que tem como autor Dr. Kerr e 2 coautores. Ok, então pessoal, pegar logo essa caixa aqui de João. Antes de pegar da caixa de João, eu vou falar da caixa do Dr. Chagas. O que é a caixa do Dr. Chagas? Ela tem, ele fez para mandar saia 50 por 15 por 15. Que é isso? 50 de comprimento, 15 de largura, 15 de altura. Isso vai dar um total de 11.250 milímetros, que dá 11 litros e 250 milímetros. Bom, vou pegar logo essa caixa aqui do João para a gente olhar e eu chamar a atenção que eu já tenho falado, mas o pessoal não acredita. Então, olhando aqui, estou aqui as minhas anotações tudo direitinho. A caixa do João, essa caixa ela tem com qual é, para a gente entender, volume, não tem divisória. E aí eu vou basear no artigo do Dr. Kerr, que é importante. Ela tem 43 de comprimento, 12 de largura e 15 de altura. O que isso dá? 7.740 milímetros em litro dá 7,740 milímetros. Vamos olhar aqui rapidamente. Quero pedir para trazer a câmera para cá, para a gente dar uma olhada. Olha só, o que acontece? O volume é muito grande, a caixa eu consegui otimizar. Vocês estão vendo que eu estou começando, abrindo agora, não tem mais. Mas ó, a abelha, ó, não é muito larga, tem 12, muito profunda também em tese. Porque eu vou explicar tudo essa questão de tamanho de caixa. Vou pegar outra caixa do João ainda. Pessoal, outra caixa que foi uma troca, uma permutação com o João. Tem o mesmo tamanho, olhando aqui. Essa aqui já tem mais uma quantidade de material. Vamos levantar aqui, ó. Tem coisa, ó, plástico sequinho. Ó, os potes muito bonitos, a gente tá olhando aqui. Vamos baixar aqui pra gente olhar aqui o ninho. Tá aqui toda sequinha, enxuta. Ó, as crias aí, muito bonita. Mas, chamando a atenção, vai ter dificuldade. Essa abelha, que é a mandaçaia da Catinga, mandacaia, vai encher essa caixa. Pessoal, essa aqui é a caixa do Vicente que eu estou fazendo. Já está pronta, já não entreguei por conta do isolamento social. Então vamos lá para a caixa do Vicente. A caixa do Vicente ela tem 44 comprimentos, foi uma caixa otimizada, você vê daqui para cima eu levei. Tem 14 de altura e tem 9, os 14 da caixa Santos e 9 de largura. Isso dá um total de 5.544 milímetros, 5 litros, 544 milímetros. Vamos olhar agora a caixa, como é que está por dentro. E eu estou mostrando essas 3 caixas por um motivo. Essas caixas tinham ocorrido um acúmulo de geoprófilo. Está aí, ó. Claro que essa caixa tem mais charomel, porque eu alimentei. Olha aí, os potes muito bonitos. A caixa pouco para completar, muito pouco. Vamos abrir aqui. Ó, as crias muito bonitas. Só olhando aqui para a gente ver, ter bem noção aqui, ó. Crias perfeitas, intactas. Aqui, ó, dando aqui um pouquinho das crias. Pessoal, aqui uma caixa Santos. Aqui foi aquela que eu falei da ação cirúrgica. Mas vamos aqui, agora não estamos falando de cirurgia, mas de abelha, tamanho mínimo e máximo para colônias. O que tem essa caixa aqui? Nós vamos olhar agora que a caixa não desenvolvia e a abelha numa caixa ótima, ela, um tamanho ótimo, ela desenvolve muito. Vamos olhar como é que está a colônia dentro. Pessoal, é a caixa Santos, ela tem 42, 10 por 14. Isso dá um total de 5.880 ml, portanto 5 litros e 880 mililitros. Pessoal, ó, topando aqui na caixa, aqui, levantando aqui pra gente ver, só tem esse espaçozinho aqui. Olha os potes aí de alimento muito sadio, saudável. Olha as crias aqui chegando aqui em cima, já terminou esse aqui e ali embaixo tá com invólucro. Vou falar sobre esse invólucro também. Um pote de pólen muito bonito aqui, abelha muito forte, tem mais uns 2, 3 potes de pólen ali. Vamos olhar mais uma outra caixa. Pessoal, caixa Santos também, feita de piqui. É nova, é agora do mês de abril. Vou mostrar para vocês como é que está por dentro dessa caixa.
Olha só, pessoal, já está com grande quantidade de ocupação, a abelha está extremamente bem. Só puxando aqui um pouquinho o plástico, aqui onde está os potes, já chegando aqui atrás, na parte posterior, aqui ó. Olha aí, olha, observem, sadia, precisa alimentar, estou alimentando para a abelha crescer. Está aqui um disco de cria aqui mostrando final, isso inclusive helicoidal, sentido horário, dessa parte ainda aqui vazia. Mas olha as crias saudáveis, a abelha construindo pote de alimento, aí beleza, ó, tranquila. E observe essas pelotinhas de cera, tem tanto aqui resina, né? Aqui no invólucro, aqui ó, e ali nos potes de alimento, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Precisa alimentar a colônia. Só aqui uma caixa de piqui, para a gente dar continuidade no nosso vídeo. E nós vamos ver como é que ela está. A caixa de abril, foi povoada em abril, e vamos ver agora como é que ela está lá dentro. Então pessoal, olhando a caixa, só rapidinho, já estou com a parte aberta aqui, outra parte aqui. Olha só, os potes de alimento muito bonito nessa parte mais posterior. A caixa Santos, olha aí o túnel que ela chega aqui em cima, os pés que ela pode trazer para um lado. Foi ali cerca de 7 centímetros, depois subiu aqui quase 14 centímetros. Vou pegar esse alimentador aqui, mas as crias estão bonitas, os potes. Só lembrando, isso que vocês vão ver eu falando é a identificação da abelha. Aqui é resina, aqui um pouco, também nos potes. É como elas fazem outras localizações da caixa. Olha, só um pouquinho de sol, vocês veem ali, ó, a abelha está no sol, pegando um pouquinho de sol, esse horário, só pegando esse horário por causa da posição do sol, ou melhor, posição da Terra em relação ao sol nesse período do ano. Nós estamos no inverno, mas mesmo assim a abelha transfere todos os potes de alimento, deixa só lá para trás, porque antes tinha pote ali na parte de entrada. Ela transfere, isso explica, eu já expliquei isso em vídeo. Vamos olhar outras caixas. Pessoal, esse tem um conjunto de caixas aqui. Eu vou mostrar essas caixas aqui direitinho, qual é a medida interna delas, ok? E vou trazer uma para a gente olhar. Essas caixas foram feitas lá de cima, são 6 caixas, 6 colônias. Não foram feitas com a medida que eu queria. Então pessoal, vamos definir rapidamente aqui a medida interna. Essa caixa ela tem 50 de comprimento, tem 13 de altura porque eu elevei e 8 de largura. Então, isso dá um total de 5.200 ml, 5 litros e 200 ml. Olha, eu elevei tudo isso aqui, que ela era baixinha, olha só a altura que elas é apenas. Então vamos olhar aqui, tá anotado direitinho o papel. Tá aqui, vamos olhar por dentro como é que a colônia tá. Inclusive essa colônia eu tô otimizando entre aspas. Isso aqui foi tudo já reorganizado, vocês observam. Foi feito aqui, colocado uma tábua de elevação. Aqui eu tô com plástico justamente porque ela começou a formar geoprópolis. Vamos olhar aqui dentro. Pessoal, olha a quantidade de alimento que ela tem aí. Vocês veem por aqui pela parte de trás, tá topado. Claro que eu alimentei essa caixa no ano passado, é uma matriz. Aqui eu não retiro mel, não retiro pólen. Ela está toda cheia, o plástico fez aqui uma concavidade para cima, tá? Convexidade para baixo, elas puxaram o plástico um pouco. Mas foi aqui onde as crias, ela deu problema. Aqui o geoprópolis, por isso é que eu estou otimizando a caixa. Vamos pegar rapidinho para a gente olhar aqui, levantando o plástico. Tem um plástico aqui. Não é setado, tem uma seção de setado. Ó, as crias maduras, muitas crias. Aí, ó, trazendo. A abelha está extremamente forte, muita resina, observa. Mas eu estou otimizando que caixa tem que ter vedação e não vedação. Vedação a gente faz. Tem que ter isolamento térmico. Isso é que eu defendo. Sou eu que defendo. Se outros não defendem, eu também não tenho nada a ver. Tem a ver com o meu trabalho. Só dando continuidade ao nosso vídeo, eu vou falar mais 3 caixas. Caixas bem conhecidas. Uma é a caixa sertaneja, talvez seja a caixa mais antiga, mas eu não encontro isso, com fé em Deus. Bom, essa caixa ela tem, porque ela tem uma divisória, 76 centímetros de comprimento, medida interna. 8 por 8 dá um total de 4.736 ml, confunda essas unidades, mililitros. E dá 4 litros, 736 ml. A caixa nordestina, ela tem 64, 8 por 8. Isso é a altura, largura. Isso dá 4.096 ml, portanto 4 litros e 96 ml. O que tem essas caixas? As caixas são muito baixas, não atende a mandaçaia da caatinga e outras melíponas. Acredito que a maioria, não conheço todas. A caixa que foi idealizada para mandaçaia da caatinga, mas eu tenho que fazer essa referência.
O que é que tem essa caixa? Essa caixa ela tem 5 centímetros de profundidade, 12 por 12. Se dá 750, se pegar a caixa completa, que é ninho, sobreninho e melgueira, isso vai dar um total de 2.265, sem contar com as divisórias, portanto 2.265 ml, tá? Então, a gente tem que ter entendimento de todas essas caixas para a gente poder fazer o nosso trabalho, para a gente poder entender. Pessoal, dando continuidade, o nome do artigo que eu vou me basear é Informações Biológicas e Estimativa do Tamanho Ideal da colmeia para a abelha tiúba do Maranhão melipna, Comprespes fasciculata, Smith Hymenoptera apide. Esse artigo foi escrito por Valvica Steven Kerr, é o autor, coautores Miguel Petri Júnior e José Alexandre Filizola Diniz Filho. Bom, os dois Dr. Kerr é muito conhecido, todo mundo sabe nessa época, ele estava em Uberlândia. E vamos lá para Dr. Kerr. Departamento de Genética e Bioquímica da Universidade Federal de Uberlândia. O Petri Júnior. Departamento de Ecologia da Universidade Estadual Paulista, Rio Claro. E o Diniz Filho, da Universidade, Departamento de Biologia Geral da Universidade Federal de Goiás. Esse artigo foi publicado na Revista Brasileira de Zoologia, número 18, página 45 a 52, no ano 2001. Então, o estudo anterior. Então, pessoal, vamos lá que aí vocês vão entender direitinho. Eles fizeram um experimento com a tiúba e aí a gente vai entender bem direitinho como é que foi feito todo esse trabalho. Bom, então vamos pelas algumas coisas importantes. Quanto à questão das crias da tiúba. A tiúba, já deixo bem claro que ela tem um tamanho, comparando com as demais, com muitas melipnas, por exemplo, a jandaíra do semiárido, jandaíra da caatinga, a melipna subnítida, as 4 mandaçais, espécie, ela tem um tamanho de 7 vezes, em torno de 7 vezes, ela é maior 7 vezes do que essas abelhas. Acredito que a média. Tamanho de colônia de tudo. Então, a média de desenvolvimento de ovo, emersão, e ao redor de 55 dias. Ou seja, maturação, tempo. Como contaram uma média de 2.392 células de ovo imago, logo, temos uma postura diária média de 43,5 ovos. Foi o estudo os 3 pesquisadores, 3 cientistas. Então, eu vou pegar uma parte aqui e vou fazer questão de ler para vocês entenderem. Então, o que é que eles encontraram, como foi proceder o trabalho? Eles fizeram um trabalho observando a natureza com base também já em um pesquisador. Então, normalmente, as colônias naturais de tiúba do Maranhão ocupam ocos que vão desde 12 centímetros de diâmetro por 60 centímetros, mais meio metro de altura. 6,51, então, mais ou menos isso. Até 20 de diâmetro e 80 centímetros, ou seja, elas estão nesse intervalo. Diâmetro 12 a 20 centímetros. Comprimento de 60 a 80 centímetros. Bom, por isso resolvemos usar a técnica de Vigílio de Portugal Araújo, comunicação pessoal. Interessante dizer isso, ou seja, um cientista consultando o outro e fez a comunicação pessoal. No caso, os 3, liderado pelo Dr. Kerr. Então, o que foi Vigílio de Portugal Araújo? Inventor da caixa de camadas, já falei isso em outro vídeo. Então, eles consultaram o Vigílio, tá bom? De Portugal Araújo e
duplicar o volume maior que encontramos, oferecendo-lhe colmeias de 50 litros de volume, média 50 litros. Ou seja, eles aumentaram esse valor. Cada colônia compõe-se de um conjunto de favos de cria e vários estados de desenvolvimento, que chamamos de ninho. Um invólucro que protege o ninho, mas que, no caso da tiúba, não existe no verão maranhense. Estamos falando do Nordeste brasileiro, ali é Amazônia, é norte do país. Um conjunto de potes de mel e de pólen que constitui o alimento. Em geral, fora do invólucro. Por que em geral? Porque pode ter pote de pólen e até de mel dentro do invólucro envolvido. Algumas massas grudentas, cerca de 3 cm de diâmetro, de resina, para defesa. Mostrei há pouco a defesa que a abelha faz usando essa resina. Aderente aos favos ou invólucro, mostrei no invólucro, mostrei nos potes. É bom que a gente mostra e prova isso. Mantém bolinhas que são depósitos de cera. Acima e abaixo estão 2 batumes de barro resina que marca os limites superior e inferior do oco que será ocupado pela colônia. São diferentes um do outro. Ou seja, é a delimitação. Imaginar um oco que seja grande, tenha mais de 1 metro. Qual é a média? Quer dizer, qual é o intervalo que elas ocupam? De 60 até 80 centímetros. Não mais do que isso. Isso foi estudo. Bom, a entrada penetra no ninho um tubo de 11 a 12 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura por 3,5 de altura. Na parte de fora, a entrada é trabalhada protuberando de 0 a 13 centímetros. O que é isso? Eu mostrei lá na caixa Santos. Ela sai da entrada, que tem, no caso, essa 8 milímetros, vai a uma lateral, 7 centímetros, sobe ali pelo menos 10 centímetros e ela sai junto ao plástico, lá na parte superior da caixa. Bom, então, os potes têm tamanho variável, conforme a colmeia esteja fraca. Se a colmeia está fraca, colmeia, gente, aqui é caixa, tá? Esse termo é muito usual ainda, não está errado, tá? Não está atualizado. De 3 a 2 centímetros. Então, ele tem um pote de 2 centímetros de altura por 3 por 2 de diâmetro. Forte, 6 centímetros por 3. Ou seja, ela tem 6 centímetros de altura o pote, se a tuba está forte, e 3 de diâmetro. Cada favo de cria pode chegar a medir 22 centímetros. Que é isso, gente? Favo de cria, aquele disco de crias. E cada alvéolo tem um volume total de 0,270 mililitro, ou seja, menos de 1 mililitro. Que é isso? É a geleia real, o pessoal chama líquido real, está ali dentro. Na região da Baixada Maranhense até São Luís, eu passei e saí de bicicleta, não é encontrada a principal praga da meliponicultura, que é a mosquinha Pseudopocera quercia. Identificação: Inderlein, 1911, de Farídio, que dá ao Maranhão uma situação privilegiada nesta atividade. Então, isso foi interessante que o Dr. Kerr fez esse trabalho, verificou isso, ele relata aqui. Bom, experimento eles fizeram. Usou-se 60 colônias de Melipona compressis fasciculata, todas provenientes da microrregião de Vitória, Mirim, Cajaraí, Arari, Baixada Maranhense. Perto até junto a São Luís. Foram feitos 5 tipos de colmeia com a ideia de testar o volume mais adequado. Os tipos receberam as letras A, V, K, W, L e mais C, núcleos de criação, e O, colônias de observação. Esse que aí trata material e métodos, todo um processo para poder fazer isso. Bom, cada colônia de A1 a A20 media por dentro 24 centímetros de altura, 46,5 centímetros de comprimento e 37,5 centímetros de largura. Isto é, volume 41,9 litros. A grossura da madeira era de 1,5 centímetro e era recoberta com lã de vidro e plástico.
Lembre, tanto madeira, lã de vidro e plástico são exemplos de materiais que são excelentes isolantes térmicos. A madeira interna era pinho, a tampa superior também revestida de plástico. Tampa superior, gente, o que é isso? Na tampa, no fundo da caixa, tem aquele plástico acetado que já... Olha, isso é 2000 e... Foi no ano 2000 que eles fizeram, 2001 que foi publicado. Com 41,5 e 50 centímetros, era o tamanho da tampa de plástico, o plástico. A entrada media 2,5 centímetros de diâmetro. Foram feitos pela firma Norclasse, de Pirajuí, São Paulo. Nenhuma delas sofreu ataque de termitas, cupins. Outro experimento que eles fizeram, cada colônia, número V21, V40, tinha por dimensões internas 60 centímetros de comprimento, 27 centímetros de largura e 31 centímetros de altura, totalizando 50,2 litros. As laterais, em 27, 31 centímetros, eram parafusadas. Laterais, fizeram com parafuso, a outra deve ser sido com prego. Do experimento 1, de A1 a A20. A tampa superior era dividida em 3 partes iguais a 20 centímetros e 27 centímetros. Que é isso, gente? Ele botava o sarrafo, a parte superior, umas taubinhas, uns pedaços de tauba fininha, umas taubas, vamos pensar, um retângulozinho, tauba pequena, taubas finas. Era parafusada, a tampa superior era dividida em 3 partes iguais. O fundo era uma tauba só, porém com 2 parafusos dividindo o fundo em 3, de modo a ser colocado a cria entre os 2 sarrafo. O que é isso? Dentro do fundo, eu mostrei isso na caixa do Dr. Quer, tem um pedacinho de madeira no fundo que é para botar aqui. Outros botam pilastra de cera. Eles faziam isso, fizeram isso. A madeira usada foi jatobá, pintada por fora e tendo os cantos por dentro, impermeabilizada com cera de abelha de meliponinho. Todas as festas foram cheias com cera, cada colmeia pesou 26 quilos completo. O que é isso? Se a gente imaginar, eu tenho aqui taubas, se a gente fazer isso, nesse encontro aqui de taubas, eu vou fazer, no caso eu faço com a pó de serra e cola branca, o que o Dr. Kerr fez com os outros cientistas, demais cientistas. Ele fechou isso com cera de outras abelhas. Bom, então, qual é a média que a gente tem aqui? Uma média de 45 litros, se a gente pensar na média aritmética do que experimenta. Com base em quê? Com base no que eles tinham observado na natureza, ou seja, o que eles encontraram na natureza. Eles duplicaram isso com base também em estudos do professor Portugal Araújo. Então, gente, isso aqui não é bem de qualquer jeito. Vamos lá para a caixa Santos. O que acontece? A caixa Santos, vamos imaginar a mandaçaia da caatinga melipona mantacaia mais serve para as outras mandaçaias, a melipona MQ, melipona quadrifaciata, a melipona MQA, melipona quadrifaciata antidiose, a melipona MQQ, melipona quadrifaciata. Pelo tamanho de indivíduo, pelo tamanho da colônia em si. Qual é o tamanho ideal? Eu fiz com base na natureza, eu olhei isso. Não caiu de paraquedas, não caiu de qualquer jeito, apesar de ela não estar na ciência, está na academia. Foi milimetrada, ela tem 42 centímetros de comprimento, medida interna, 10 de largura. Por quê? Porque o tamanho de material, uma da saia forte, como eu mostrei ali, talvez dá para tirar 1 litro de mel. Certamente se eu fizer, claro, deixo ela quase sem alimento, não é o ideal. Tamanho de ninho, que ele falou aqui. As crias, de cria tem um diâmetro de 10 centímetros, raio de 5. Total, média, 10 discos de cria. Então, a caixa tem que ter esse tamanho. 42 de comprimento, 10 de largura e 14 de altura. Porque atende essas médias que eu falei. Tamanho da colônia. Se fizer uma caixa muito grande, o que vai acontecer? Mostrei lá no início do vídeo. A abelha não consegue completar, e aí pode estar a resposta do dia que a gente viu as abelhas à noite fazendo ventilação, ela tentando fazer a termorregulação. Ela estava na entrada da caixa. Claro, pode acontecer em qualquer caixa. Se for pequena, é o que eu mostrei na outra caixa. Ou seja, o que acontece? Eu falei da operação cirúrgica. Claro, fiz aqui uma alusão que faz o médico quando pega um paciente que precisa passar por esse tipo de procedimento. Mas outra situação, também não vai trabalhar porque a caixa é muito pequena. Então vocês veem que na verdade o que eles fizeram? Duplicar o tamanho que encontrar na natureza, porque a abelha está criando um ambiente racional, de maneira controlada, logo diminuir a questão da presença de predadores,
Logo, a abelha, o cara pode alimentar no período de estiagem. Tem uma série de fatores aqui que explica por que o Dr. Keck, num artigo científico, vai falar tudo isso. Estou comentando aqui o que é visível, é notório, está mais do que claro no artigo do Dr. Keck. Dr. Keck et al. Tá? Então, o que eles fizeram? Então, gente, quando eu falo, a caixa, se for maior, a abelha não consegue fazer a termorregulação. Se for menor, a abelha não consegue produzir. Então, a caixa ela foi estimada. E detalhe, essas caixas aqui são todas, os dois experimentos que eles fizeram, que citar aqui tem mais, mas não vou pegar tudo, foi caixas o quê? Horizontais e sem divisória. As caixas são horizontais, não tem divisórias. É importante entender isso, porque a abelha não faz divisória na natureza. Isso não sou eu que digo, não. Isso os cientistas, lá ainda em 1500, eles observaram os caras criando lá em Yucatán, lá no, por exemplo, onde viveu os astecas, incas, até maias, todo esse pessoal, essas comunidades, essas civilizações, eles criavam abelhas, já de maneira racional. Quando chegaram aqui os europeus, isso é milenar. Então, vamos ter cuidado, porque se você não fizer a coisa correta, você tem prejuízo. Só lembrando, gente, agora, dia 13 de julho, segunda-feira, 2020, terá uma live falando sobre o comércio de abelha. Então, fica atento, porque eu vou fazer essa live. Então, espero que possa atender, que você agora pense, isso aqui é base na ciência, eu também faço sempre uma leitura para poder fazer o quê? Um vídeo. Tem uns que não, sai ali no momento, mas isso não é muito bom. Então, espero que o vídeo possa atender vocês. Mais uma vez, deixando seu joinha e compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal.